Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre Ardman Silva. Gostaria de te agradecer pelo seu tempo por poder assistir essa aula online de como dobrar o número de alunos em um ano ou menos. Eu vou te ajudar a atingir esse resultado mostrando como dobrar o número de alunos enquanto você divulga as atividades nas redes sociais. Meu nome é Alexandre Ardman Silva, especialista em automação de sistema de vendas online, estudo as estratégias de vendas online há 3 anos, sou cofundador da Baltzer Ardman Consultoria EAD, Toro Wind Power e BEAD Marketing Digital. Isso é o que você vai aprender durante essa apresentação. Como gerar matrícula sem investir em anúncios, os 3 pilares para utilizar a internet para atrair mais alunos e o segredo para automatizar a captação de novos visitantes para a sua escola. Por que isso é importante agora? A maioria das técnicas de captação não funcionam mais hoje. A concorrência entre as escolas está cada vez maior e muitas delas estão concorrendo dando desconto na matrícula, ou seja, reduzindo sua margem de lucro para conquistar novos alunos. Qual que é o problema disso? Se o aluno ou o pai do aluno matriculou o filho por preço, ele também tira por preço. Então, aquele que apresentar o preço mais baixo no momento que o pai estiver buscando, vai ser, vai ser contemplado com a matrícula do filho. Depois, se começar, se o, se o pai perceber que uma outra instituição tem um preço menor, ele vai para essa outra instituição. Então, não entre nesse tipo de concorrência, não concorra por preço. Agregue valor para o seu serviço que você presta para os seus clientes e mostre isso para os seus clientes. Isso é para você? Se você é dono de uma instituição de ensino e não pode investir em plataforma de automação, isso é para você. Se você é diretor e quer aumentar o número de alunos, isso também é para você. E se você atua na área comercial e deseja bater suas metas, isso com certeza é para você. Regras importantes. Essa aula não é para pessoas que acreditam em resultados milagrosos, do tipo fique rico da noite para o dia, do tipo não invista e tenha resultados. Eu sei como você se sente. Se você quer utilizar a internet para divulgar e captar mais alunos, mas até hoje não obteve os resultados que esperava, eu quero dizer que essa é a realidade de centenas de escolas e eu sei exatamente como você se sente. Talvez você já investiu em diversas plataformas, ferramentas, gastou dinheiro e se dedicou a aplicar tudo o que ouviu falar sobre captar alunos pela internet. Mas chegou no final, o resultado simplesmente não foi o que você esperava. Talvez você já tentou inúmeras vezes e não importa o que faça, os resultados não aparecem. A única coisa que vem é o sentimento de frustração e um pouco de raiva por ter dedicado tanto tempo para resultados nulos ou tão pequenos. Você deve estar se perguntando por que eu sei como você se sente. Em 2015, eu tomei a decisão de lançar um curso online para o Enem. Contratei diversas ferramentas, passei horas e mais horas configurando tudo, dediquei tempo fechando parcerias e colocando tudo para rodar. Era um projeto com uma ótima proposta e um potencial gigantesco. Coloquei tudo para rodar em 15 dias e atraí 950 pessoas interessadas. O projeto estava indo muito bem, até que no dia do seu lançamento o MEC lança um curso gratuito, a hora do Enem, com uma proposta muito parecida com a nossa. O resultado foi desastroso. Me senti frustrado por ter dedicado tanto tempo para obter aquele resultado. Apesar de ter me sentido o pior empresário do mundo, esse evento me trouxe um aprendizado que fez com que eu mudasse totalmente os resultados do meu negócio. A chave virou na minha cabeça quando eu entendi que é necessário estruturar uma estratégia para a captação online, independente da ferramenta. Depois de aplicar a estratégia em novos projetos, os resultados foram impressionantes. Em um projeto, conseguimos gerar 3 vezes mais vendas em apenas 15 dias. Replicamos para as outras áreas e constatamos que não importa o negócio, se você seguir esse passo a passo, você vai conseguir lotar suas salas de aula e aumentar seus resultados em questão de semanas. E agora eu quero te mostrar quais são os 3 pilares que você precisa para atrair possíveis alunos todos os dias, sem se frustrar pelos resultados gerados. Os 3 pilares para aumentar o número de alunos são aparecer, autoridade e prova social. Aparecer. Nessa etapa, você precisa mostrar sua escola no momento que os pais estão buscando informações para matricular seus filhos. E onde os pais buscam informações hoje? No Google, no Facebook, em grupos do Facebook. E são nesses locais que você precisa mostrar sua empresa. Como você pode aparecer no Google? Uma empresa pode ser localizada no Google de 2 formas. Pagando anúncios para palavras-chave específicas. Por exemplo, se a pessoa digitar no Google
escola de educação infantil, berçário, você está disposto a pagar para o Google por cada clique R$ 1,40 por cada pessoa que clicar. E o Google cobra isso para te posicionar na primeira página dele. Como que ele faz essa definição? Ele vai verificar o quanto você está disposto a pagar por clique, qual que é a relevância da palavra-chave que você está pagando para aquela pessoa, e aí ele mostra isso na primeira página ou não. Se você tiver o maior lance, você ganha e a possibilidade de aparecer em primeiro é muito maior. A outra forma é realizando um trabalho de SEO, que nós chamamos de otimização nos motores de busca do Google. São estratégias que eu vou explicar mais para frente, de como aparecer na primeira página do Google sem pagar anúncio. Aparecer no Google fazendo anúncios na rede de pesquisa. Então aqui você vai escolher as palavras-chave que estão relacionadas com o seu público. Você precisa fazer a escolha das palavras-chave da maneira que o seu público busca. Então, por exemplo, um pai que quer encontrar a escola de educação infantil, ele vai digitar lá, escola de educação infantil na cidade que ele está. Então, por exemplo, em Santo André, em São Paulo e assim por diante. Então, assim que eu digitei escola de educação infantil, apareceu essas escolas aqui que estão dispostas a pagar para o Google para que eu clique no anúncio deles. Então, a escola Carandá Viva a Vida está disposta a pagar mais do que a escola Trivium da Moca. E aí o que o Google fez? Mostrou esse anúncio primeiro em relação à escola Trivium. Se eu clicar nesse link, a escola Carandá vai pagar para o Google o valor que ela estipulou como valor máximo por cada clique. A escola Trivium da Moca também vai tá pagando mais do que a escola São Sabás e menos do que a escola Carandá. Então é isso que nós fazemos. Nós pegamos as palavras-chave que nós acreditamos que os nossos clientes vão buscar e pagam esse valor para o Google e colocam isso dentro de um orçamento para poder investir em captação de alunos. Outra forma é fazer anúncios na rede de display. Aqui nós utilizamos uma estratégia que sempre que alguém entra no site para verificar alguma informação, identificar alguma coisa, nós marcamos essa pessoa e quando ela vai navegando por outras páginas, essas páginas têm um espaço que deixam anúncios do Google disponíveis. Esses anúncios, como esse Aprenda com os Mestres, curso de Power BI, são anúncios feitos em outras páginas que os pais podem estar visitando. E por que é importante utilizar isso? Caso o pai visite o site da escola pela primeira vez, é bom que ele veja em outros locais e caso ele entre, né? Preciso marcar uma visita numa escola, é melhor que ele apareça para você lá. O importante é que esse remarketing você pode definir um prazo que ele fica ativo. 30 dias, 60 dias, 90 dias, você escolhe. Outra forma é utilizar anúncios em vídeo para aparecer quando o pai está vendo algum vídeo do YouTube, por exemplo. Então esse aqui é um anúncio da Empíricos. Ele fica 5 segundos antes de aparecer esse botão pular anúncio. Então em 5 segundos você pode mandar um recado para quem está assistindo. E aí se ele tiver interesse, ele pode assistir todo o anúncio ou clica no botão pular para ver o vídeo que ele quer. Outra forma de aparecer no Google é utilizando as estratégias de SEO. Assim que foi inserida a busca do Escola de Educação Infantil lá no buscador do Google, apareceu os 3 anúncios primeiros e apareceu esses links aqui sem a palavra anúncio aqui embaixo. O que significa isso? Que para o Google, para essa palavra-chave, Escolas de Educação Infantil, o Guia Mais tem maior relevância na busca por essa palavra-chave. Então, o Guia Mais foi o primeiro colocado na busca orgânica, ou seja, nas buscas que não pagam para o Google trazer essa informação. O Colégio Jatobá também tem uma relevância maior do que o Jardim dos Pequenitos, por exemplo. Então, eles aparecem em primeiro lugar e isso é porque ele traz uma relevância maior para o Google na pesquisa que eu fiz. Como que isso é feito? Utilizando estratégias de
ranquear palavras-chave específicas para o seu negócio. Existem algumas estratégias de backlinks, né, que nós chamamos de divulgar o nosso link em outros lugares. O Colégio Veredas, por exemplo, apareceu no Diário do Grande ABC. Então tem o link do Colégio Veredas lá no Diário do Grande ABC. Então são outros sites falando sobre a sua escola. E você consegue isso pagando para essas empresas ou conquistando realmente esses links com ações que a escola faz. Uma outra estratégia de aparecer no Google sem pagar anúncios é utilizando o Google Meu Negócio. Você pode cadastrar a sua escola, preenchendo as informações sobre ela, horário de abertura, telefone, endereço, sem pagar, não é necessário pagar nada para o Google para isso, e o Google vai disponibilizar um espaço para você, que encaminha para o seu site. Se você não tiver um site, você pode criar um site com as informações que você colocou no Google Meu Negócio, e as pessoas que estão próximas vai gerar rotas para você chegar até o local, para a pessoa chegar até o local. A grande vantagem é que em alguns casos as informações sobre os locais do Google Meu Negócio aparecem antes da pesquisa orgânica, ou seja, você aparece antes das pesquisas de SEO. E é uma ótima estratégia para quem quer levar mais pessoas para visitar a escola. Bom, ainda falando sobre aparecer, uma outra ferramenta muito útil é o Facebook. Uma empresa pode gerar tráfego utilizando o Facebook de 3 formas: fanpage, grupos e anúncios. Algumas escolas utilizam perfil no Facebook. É um erro comum que muitas empresas cometem, porque o perfil ele te limita até 5.000 seguidores. Então, quando você atingir 5.000 pessoas, infelizmente, você não consegue adicionar mais amigos e, consequentemente, você não consegue adicionar mais pessoas para poder gerar a visibilidade da sua empresa. Já a fanpage é uma ferramenta que você utiliza para divulgar o seu negócio, divulgar a sua empresa. E ali você pode ter uma quantidade ilimitada de seguidores. Então é por isso que nós utilizamos a fanpage. Os grupos, você pode utilizar grupos que já foram criados com uma quantidade de pessoas para divulgar a escola, ou pode criar grupos para fazer divulgação das ações que ocorrem dentro da escola. E os anúncios é a maneira que você tem para poder pagar para mostrar sua escola para diversas pessoas, para um público específico, o público que você quer mostrar essa informação. Por que o Facebook é tão forte hoje no marketing digital? Primeiro porque ele possui, em média, 93 milhões de brasileiros conectados diariamente. Essa fonte é do próprio Facebook. E, em média, 93 milhões de pessoas conectadas significa que são 93 milhões de brasileiros que podem receber informações sobre o meu serviço ou o meu produto. Outra vantagem é que você especifica muito bem o seu público, para quem que você quer mostrar o seu anúncio. Então isso te traz uma segurança para quem você vai mostrar essa informação. Então, por exemplo, berçário. Eu quero apresentar esse público. Você pode selecionar apenas para mulheres, com uma faixa etária de 18 a 30 anos. E você consegue selecionar ainda quais são que teve filho recentemente, ou que tem crianças de 0 a 6 meses. Isso auxilia na divulgação da sua campanha. E aí, mostrando para o público correto, te ajuda a atrair pessoas corretas para a sua escola. São 127 milhões de pessoas ativas mensalmente. E aqui é um dado curioso. 5% faz o acesso pelo desktop, enquanto 95% faz acesso apenas para o celular. Ou seja, quando você for pensar em fazer estratégias online, o seu site tem que estar otimizado para celulares, tablets, smartphones. Isso nós chamamos de site responsivo. Então você tem que ter um site responsivo para atender essa necessidade. As pessoas acessam pelo celular. Então aqui, utilizar a fanpage. Se você criou um perfil
e precisa utilizar a fanpage, eu vou disponibilizar no link abaixo o link para você converter o seu perfil em fanpage. Aí todas aquelas pessoas que já são seus amigos podem se tornar seus seguidores, tá ok? Na fanpage, você vai ter informações sobre caixa de entrada, são mensagens que são enviadas para você. Você pode configurar uma mensagem automática. Notificações, pessoas que curtiram, comentaram, compartilharam alguma publicação sua. Informações sobre a sua página. Ferramentas de publicação para poder fazer anúncios. E aqui vocês têm a opção de configuração que nós vamos ver mais para frente. Quais são as informações que são importantes para você em relação à fanpage? Número de curtidas. Nesse caso, curtidas quer dizer que tem pessoas que curtiram a sua página, que visitaram a sua página e acharam interessante. No meu caso aqui eu tenho 15 mil seguidores e 15 mil curtidas. Nessa semana que eu gravei o vídeo, 21 pessoas curtiram, mais 21 pessoas curtiram a minha página. Essa é a informação importante. Isso aqui é um dado que não é tão relevante, tá? Ter 15 mil curtidas não significa, não tem tanta importância. O importante é essa informação aqui. O alcance da sua publicação no período. Por quê? Eu fiz uma publicação e 481 pessoas viram a minha publicação. Então isso significa que 481 pessoas estão me seguindo realmente com relação às informações que eu posto na minha página. Outra forma de aparecer no Facebook é através dos grupos. Então aqui eu peguei um exemplo, o grupo Zona Sul Grajaú, São Paulo Negócios. E esse grupo tem 82.985 membros. Como que você pode utilizar isso? Você pode fazer um anúncio sobre a sua escola dentro desse grupo, participar do grupo para poder fazer o anúncio. Você vai divulgar a sua escola para as pessoas que estão acompanhando esse grupo. Por exemplo, vou continuar falando sobre o berçário. Imagina que eu gostaria de fazer uma publicação em um grupo para mães que estão querendo voltar, que vão voltar ao trabalho depois da licença maternidade. Então eu faria um anúncio da seguinte forma: está em dúvida onde matricular o seu filho? Conheça a escola de educação infantil XYZ, ou conheça o berçário Só Alegria, um exemplo, tá? E clique aqui. Agora, em onde eu postaria esse anúncio? Nos grupos de mães de primeira viagem, mães com pais e filhos. Então são lugares para você divulgar essa postagem e ela não tem custo nenhum. Então você pode postar, encaminhar para uma página e as pessoas que estiverem interessadas vão clicando, conforme elas vão comentando ou vão compartilhando, isso vai gerando visibilidade para você e acaba aumentando o número de pessoas visitando o seu site ou visitando a sua página da escola. E a outra forma é fazendo anúncios para o Facebook. Então você pode fazer anúncios no feed de notícias móveis para celular, no feed de notícias desktop para os computadores, no Instagram e no Instagram Stories. Como as ferramentas de mídia de smartphone ou mídia mobile, né, estão mais em alta, feed de notícia móvel. O Instagram, por exemplo, é só para celular, a gente pode utilizar no computador, mas é só para celular. O Instagram Stories também é só para celular. Então você faz anúncios direcionados para o seu público. Então a escola tem que ter certeza onde que os pais buscam informações. Então, por exemplo, as mães dos alunos ficam muito tempo no Facebook, utilizam o Facebook, então você pode usar o Facebook como informação. Não, elas preferem buscar mais informações pelo Google, então você direciona para o Google. Elas veem muita informação pelo Instagram, então você vai fazer uma divulgação mais forte no Instagram. O que eu recomendo? Sempre teste os canais, então faz uma publicação para feed de notícias móveis, uma publicação para desktop, publicação para o Instagram e para o Stories. E acompanha qual que está tendo melhor desempenho. Aquele que tiver melhor resultado, você vai
reduzindo os outros ou vai melhorando os outros. E esse que está tendo maior resultado é onde você pode investir mais para poder aumentar o número de seguidores, aumentar o número de visitas na sua página. Depois que nós passamos pela parte de gerar tráfego, né, de mostrar a sua escola, agora nós temos que ter autoridade, ou seja, ser reconhecido como uma empresa que entende do assunto e é considerada referência. E como que você pode construir essa autoridade? Essa autoridade pode ser construída utilizando YouTube, blogs e o próprio Facebook. Para apresentar aos pais dicas de como lidar com os filhos, o que deve verificar para escolher a escola onde matricular os filhos. Trazer informações úteis e relevantes para os pais, que quando eles forem escolher a escola, a primeira escola que vem na cabeça é a que ele estava acompanhando. Então, vou pegar um exemplo sobre refrigerante. Você perguntar para uma pessoa, que refrigerante você gostaria de tomar agora? Muitos vão falar da Coca-Cola. Por quê? É o que geralmente as pessoas mais associam com refrigerante. Seja por comercial, por divulgação, mas é o que traz refrescância para as pessoas. Então vamos começar pelo canal do YouTube. O canal do YouTube é uma ferramenta para você mostrar o que acontece dentro da escola. E aí você pode fazer divulgação de vídeos para ele, ou criar vídeos direcionados para os pais. Alguns cuidados têm que ser tomados com relação à imagem das crianças, tá? Então tem que verificar com a parte jurídica a apresentação de imagem, se tem que solicitar autorização para os pais. Eu recomendo sempre que solicite autorização. Mostra o que vocês fazem, o projeto pedagógico, explique o projeto pedagógico para os pais, porque isso vai auxiliar a gerar autoridade da escola, e quando o pai for visitar, as pessoas falando a mesma coisa que foi comentado no vídeo, vai mostrar, então aquilo vai mostrar credibilidade sobre o assunto que vocês tratam. A outra forma é através do blog. O blog é um espaço que é criado para você divulgar artigos relacionados ao seu negócio. Então, por exemplo, discussão sobre educação. Uma discussão que está sendo muito tratada é sobre o BNCC. Então, o que a escola pensa sobre o BNCC, o que a escola fez com relação ao BNCC, as discussões que foram levantadas. E é sempre importante o blog para poder trazer informações. E aqui dentro você faz aquele trabalho de SEO, de trazer palavras-chave relevantes para o seu negócio e aparecer na primeira página do Google sem pagar para ele. Prova social. Prova social apresenta uma forma de levar mais pessoas a conhecer a sua escola, e quanto mais pessoas curtem, compartilham o que a escola divulga, gera maior engajamento, consequentemente, mais visualizações. Na prova social, depois que você montou toda aquela estratégia de canal do YouTube, divulgar conteúdo relevante para os pais, ter um blog bem estruturado, com uma linha editorial bem montada, depois que você montou tudo isso, você pode solicitar que as pessoas curtam e compartilhem essas informações. Consequentemente, as pessoas vão divulgar a sua escola para as outras comunidades. E você pode começar fazendo isso pelos próprios pais dos alunos. Quanto mais eles compartilham, vão ter mais pessoas que estão próximas deles que vão ver. Consequentemente, vão reconhecer ainda mais a sua escola, atribuindo autoridade para você e, consequentemente, trazendo mais pessoas interessadas em matricular os alunos. O segredo para automatizar. Então vocês viram até agora os 3 pilares, e agora o segredo para automatizar o processo de captação. A captação de aluno é um processo. Esse é o segredo. Você entendendo que é um processo, você consegue montar a estrutura de captação em qualquer lugar, com qualquer ferramenta e da maneira correta e adequada que você precisa. Como que você deve fazer o processo de captação? Você tem visitantes do site, pessoas que querem resolver um problema. Esses visitantes do site começam a acompanhar o seu site e entregam informações como e-mail, ou alguns dados de contato, nome e e-mail geralmente. Você vai passar
depois que eles se tornarem interessados, eles podem se tornar um cadastrado, ou seja, realizar um cadastro para agendar uma visita na sua escola. E depois ele faz a visita na escola. Depois de realizar a visita, conheceu a escola, ele vai e realiza a matrícula. O que muitas escolas fazem é, a primeira vez que a pessoa entra no site, visitantes do site, já manda para uma página para fazer a matrícula. Em muitos casos, os pais só querem resolver um problema, querem identificar um problema que eles estão tendo com o filho, poder ter uma opção do que fazer para o próximo ano. E esse é um erro muito comum das escolas. Então, a captação é um processo e você tem que fazer os pais caminhar por esse funil. Então imagine a seguinte situação. Vamos supor que entrou 100 visitantes no meu site. Desses 100 visitantes, 50 me deram o e-mail como interessado. Desses 50, 25 se cadastraram. Dos 25, 10 vieram visitar a escola. E desses 10, 1 se matriculou. O que acontece? Eu tenho, então, a taxa de conversão em cada etapa do funil. Basta pegar o número de pessoas que entraram na próxima etapa do funil em relação a outra. Então, por exemplo, minha taxa de conversão de matrícula. Então, de todos que entraram como visitantes, apenas um matriculado. Então, minha taxa de conversão é de 1%. Taxa de conversão para interessados. De todos que entraram como visitantes do site, 50 se ficaram interessados me deram o nome e e-mail. Então eu tenho uma taxa de conversão de 50%. Sabendo esses números, você tem condições de saber quantas pessoas você precisa mandar para a página de visitantes para gerar o número X de matrículas. Então, por exemplo, se eu quisesse 10 alunos matriculados, sabendo que eu tenho uma taxa de conversão de 1%, eu colocaria 1.000 visitantes para trazer 10 alunos. E assim por diante. O que você precisa para isso funcionar? Você precisa de uma página de captura que vai entregar algo de valor para o pai desse aluno. Então, por exemplo, checklist de 20 coisas que você precisa perguntar antes de matricular seu filho na escola. Então, esse checklist vai trazer informações do que ele precisa verificar antes de matricular o filho. Foi montado pela sua instituição de ensino. Depois que ele se cadastrou, ele pode ir para uma página contendo conteúdo, ou seja, instruções de como utilizar esse checklist. E aí você pode explicar como utiliza esse checklist. Você vai fazer uma oferta no final. Que oferta é essa? Você agendando sua visita hoje, você recebe um brinde da escola para o seu filho. Ele já recebeu um checklist. Você está oferecendo um brinde se ele vier essa semana realizar a visita. E se ele não veio essa semana? Ele perde o brinde. A gente chama isso de gatilho da escassez. O gatilho da escassez funciona como... você só pode fazer isso nesse período. Senão você perde essa oportunidade, mas ainda continua com a possibilidade de matricular seu filho. Como você capturou o nome e o e-mail da pessoa, do pai aqui, do interessado, aqui atrás, ele abriu um canal de comunicação que é o e-mail. E aí, através de ferramentas de e-mail marketing, você pode mandar informações para esses pais. E aí, sempre com o objetivo de auxiliar o pai a avançar no funil. Então, por exemplo, ele deixou aqui o contato e está interessado em dicas para um checklist um checklist de perguntas que ele precisa saber para matricular o filho na escola. Então, ele já entrou na parte de interessados. Eu tenho que fazer ele ir para cadastrado, ou seja, agendar uma visita na escola. Então, eu vou mandar os e-mails com o objetivo de fazer com que ele se cadastre na escola. Ele está cadastrado, fez a visita. Então ele já está numa etapa do funil que é tomada de decisão de qual escola que ele vai matricular. Então eu tenho que ajudá-lo a tomar essa decisão. E aí eu continuo mantendo contato com ele para ele realizar a matrícula do filho na escola.
Uma outra forma de ofertar conteúdo aqui é através do WhatsApp. Pegar o contato do pai com o WhatsApp também é muito importante para você poder fazer uma comunicação em tempo real com ele, já que a velocidade com que as pessoas se comunicam é bem maior. E sempre você pode mandar um e-mail encaminhando para mais conteúdo relevante para esse pai. Existem ferramentas diversas para automatizar isso. Eu mesmo usei várias. Lead Lovers, ClickPage, o Sugar CRM. Sugar CRM é uma ferramenta de gestão de prospectos. Ou seja, você vai acompanhando onde cada pessoa que você entrou em contato está na etapa do funil. O ClickPages, ClickMail, Lead Lovers, MailChimp são ferramentas que enviam e-mail automaticamente e se comunicam automaticamente com as pessoas. Qual que é o problema dessas ferramentas? Geralmente você paga mensalidades para ela. Vou pegar o exemplo do ClickPages. ClickPages, na época que eu utilizei, era R$147 por mês. Só que você não podia trabalhar só com o ClickPages, você precisaria de uma ferramenta de envio de e-mails. No caso, eu tinha optado por Lead Lovers. Era 147 mais 149. Todo mês. Ou seja, durante 10 meses, eu já tinha gasto só de ferramentas mais de R$2.000. Depois, a Infusion Software também é uma ferramenta de gestão de e-mail marketing que também paga uma mensalidade. Sugar CRM é uma ferramenta de gestão de CRM que paga mensalidade. O que acaba acontecendo? Essas ferramentas, à medida que o tempo vai passando, esse custo vai aumentando. E se não tem o resultado que você espera, você está pagando para uma ferramenta que não te traz aquele resultado esperado. Mas geralmente essas ferramentas não trazem o resultado porque elas não estão configuradas ou não foram planejadas de maneira adequada. O que é esse planejamento da maneira adequada? Né? As instituições cometem alguns erros que são críticos. Por exemplo, não identificam a persona. O que seria a persona? A pessoa que realmente contrata o serviço da instituição. Então aqui nós temos um processo que é a identificação da persona, que é levantar qual é o perfil das pessoas que realmente matriculam os filhos na instituição. Por que isso é importante? Porque eu sabendo o perfil da pessoa, sabendo como que ela fala, como que ela se comunica, eu consigo direcionar campanhas e anúncios para a pessoa correta que realmente é o perfil que eu estou habituado a atender. Você deve ter aquele pai do aluno que você fala, não, esse é o meu cliente ideal, ele não reclama, mas está tudo certinho. É esse cliente ideal que você tem que personalizar para poder atrair mais clientes como ele e não atrair dor de cabeça. Tá? Muitas escolas fazem anúncios para o site institucional, ou seja, a página inicial da escola. Por que isso é um erro? Vamos pegar o caso de um pai procurando sobre berçários. Então, o pai fez uma busca lá, berçários, na região que ele atua. Aí quando ele vai entrar na página, ele entra na página institucional da escola, que nessa escola atende berçário, educação infantil e ensino fundamental, séries iniciais. O que acaba acontecendo? Vai ter um monte de informações lá que não são importantes naquele momento para o pai do aluno. Consequentemente, a possibilidade dele sair da página é muito grande. O que nós recomendamos sempre é, você criou uma página, vai criar anúncio para um assunto específico, por exemplo, berçário, o pai vai para uma página específica para esse anúncio, ou seja, uma página que fale sobre o berçário. Vou criar um anúncio para ensino fundamental. Ele vai para uma página que é referente ao ensino fundamental. Por que isso? Porque primeiro traz congruência, então o anúncio manda para uma página específica, reduz a taxa de rejeição, o pai estava buscando aquilo realmente e foi nisso que ele caiu. E consequentemente você vai aparecer mais vezes para pessoas que são relevantes para o seu negócio. O terceiro erro
entra na página, o pai navega e em nenhum momento solicita o e-mail. Ou tem aquele formulário de contato padrão da página, que na prática não é tão importante assim, né? O pai entra em contato assim que ele precisar. Então, e o que geralmente as escolas fazem? Como não solicita e-mail, o pai entrou na página, navegou no que ele quis, e em nenhum momento você conseguiu gerar um novo contato de comunicação. O único contato que existe é o pai acessando sua página. Então você gera mais um contato de comunicação pedindo e-mail, depois você pode mandar e-mails para ele, consequentemente você pode pedir mais informações como telefone e assim por diante para poder entrar em contato. E a quarta etapa, não fazer gestão de leads, né? Esse é o quarto erro, que é não acompanhar em qual etapa do funil cada lead está, para você poder auxiliá-lo a descer nas etapas do funil até chegar à sua matrícula. Essa gestão de leads, ferramentas de e-mail marketing, muitos auxiliam nisso e pode ser utilizada para poder realizar a gestão. Vocês podem utilizar planilhas do Excel para poder fazer esse tipo de gestão também, acompanhar quem está visitando a página. Ou pode automatizar tudo isso. Uma dica, essa aqui é uma dica extra, né? Como dobrar o número de alunos utilizando os alunos que você tem. Bom, você pode mostrar para os pais dos alunos que alunos que convivem juntos têm melhores resultados para fixar os conteúdos. Pensando nisso, a escola está com um novo projeto. Você gostaria que os pais indicassem 2 pais com crianças da mesma idade dos filhos, que passem mais tempo com os filhos deles, para poder matricular os filhos aqui na escola. Então, os pais vão indicar 2 pessoas que é do convívio dele. Por que a gente está pedindo para os pais indicar 2 pessoas? Isso traz a questão de credibilidade, e não é a escola mostrando anúncio para esse pai. É um pai que já matriculou o filho falando sobre a escola. E o objetivo não é reduzir preço. O objetivo é auxiliar na fixação de conteúdos. Para isso, os pais vão indicar 2 pais com crianças na idade dos filhos, que passam mais tempo com os filhos deles, e a escola entra em contato com esses pais indicados e vai fazer um convite para conhecer a escola. Novamente, não é o preço, e sim melhorar o resultado das crianças no aprendizado. Agregando valor para aquilo que a escola faz, os pais vão ver um motivo para matricular o filho nessa instituição. Essa é uma coisa que nós escutamos muito em vendas, que é: nós compramos pela emoção e justificamos pela razão. Então, a forma mais fácil de fazer isso é dar uma razão para ele matricular o filho. Então, para seus filhos terem maiores resultados na fixação de conteúdos, nós buscamos pessoas que convivem no dia a dia com você. Então, eu gostaria de que você indicasse 2 pessoas para isso. Entre em contato, você pode dar o nome do pai como uma pessoa que indicou. E por que eu falei em 2 pais? Se você tiver uma taxa de conversão de 50%, para cada pai que indicou 2, você traz 1, você já dobrou o número de alunos. Espero que essa dica tenha te dado um insight de como você fazer as coisas. Bom, você assistiu a apresentação até aqui, viu os 3 pilares para alcançar mais alunos, aprendeu sobre o segredo da automação. Espero que utilize essa dica a partir de hoje, e aí basta fazer um formulário ou então preencher uma fichinha para os pais, e certamente quer aumentar o número de alunos utilizando a internet. Foi por isso que eu criei o processo SCO, Sistema de Captação Online. Como esse processo vai te ajudar? Esse processo irá automatizar as etapas de solicitação de e-mail, engajamento com os pais interessados, convite e agendamento da visita na escola, enquanto você cuida da otimização do atendimento e das atividades de formação dos estudantes e dos conteúdos relevantes que você vai entregar para esses pais. O processo irá auxiliar a aumentar o número de alunos utilizando a internet. Do momento em que você começar a utilizar o processo SCO, você vai ter o método validado para gerar matrículas,
um processo integrado e sem a necessidade de pagar uma mensalidade pelas ferramentas utilizadas, um processo que pode ser implementado em qualquer ferramenta que a instituição já utiliza. Imagine o processo de captação da sua escola quando você tiver o método validado para gerar matrículas, um processo integrado sem necessidade de pagar mensalidades pelas ferramentas utilizadas e um processo que pode ser implementado em qualquer ferramenta que você já utiliza. Para a gente poder verificar qual é a necessidade da sua escola hoje, preencha o formulário que está no link abaixo e agende uma reunião conosco. Você vai selecionar o melhor dia e horário para nós entrarmos em contato com você e eu pessoalmente ligarei para você para poder entender como está o seu processo de captação de matrícula. Eu espero que você tenha tido ótimos insights com essa apresentação, que você utilize a estratégia que eu apresentei agora e que você realmente dobre o número de alunos em menos de um ano. Um grande abraço e até logo. Espero o seu cadastro no link abaixo.